Doutora, eu tô com muito sangue, eu peguei meu hemograma, tô desesperada, eu preciso me preocupar ou isso é uma coisa que é tranquila? Antes de te dar essa resposta, eu vou te explicar 3 motivos pelos quais a sua hemoglobina sobe e aí no final eu te conto se você tem que se preocupar ou não. Sou a doutora Fernanda, sou hematologista. Se você não está inscrito, só se inscrever aqui no canal e vamos lá. Primeira coisa que aumenta a sua hemoglobina é quando você precisa de mais oxigênio. Por exemplo, você tem um defeito no pulmão, um enfisema, uma bronquite, uma asma, te tem um câncer, tirou um pedaço do pulmão, né? Teve que fazer uma cirurgia e ficou com menos oxigênio no corpo. O organismo, ele tenta compensar essa falta de oxigenação através de aumentar a hemoglobina, pensando assim, se tá faltando o oxigênio, a carga, e se de repente aumentar os carrinhos, que são a hemoglobina, será que eu não consigo oxigenar melhor? Às vezes eles imaginam o seguinte, que você tá com oxigênio baixo porque não tem carro suficiente para transportar. Aí ele aumenta a hemoglobina. Então essa é a primeira causa. A segunda causa, ela é quando a gente tem mesmo um defeito na produção dos glóbulos vermelhos. Então a gente tem uma doença que é a policitemia vera, que estimula essa produção de glóbulos vermelhos por um problema clonal na medula. O que isso significa? Significa que aconteceu uma mutação que a gente não conseguiu eliminar e essa mutação fica lá, estimulando a célula a produzir, duplicar. Ah, doutora, é um câncer? Não, é um câncer no sentido de ser um câncer do tipo sólido, que vai espalhando. Sempre vai ficar aquela célula multiplicando. Mas mudamos a classificação de síndrome para neoplasia porque tem essa característica de ficar produzindo a mesma célula. E a terceira causa é uma causa que eu vou chamar de mista, que engloba doença no rim, porque o rim ele age nesse caminho da hemoglobina, então o paciente ele pode ficar com uma hiperestimulação da eritropoetina, que ela é produzida no rim, e aí com isso aumentar a produção dos glóbulos vermelhos. A gente tem alguns medicamentos que eles aumentam a produção dos glóbulos vermelhos e normalmente a gente vai se preocupar com esse excesso de glóbulo vermelho a partir do hematócrito. O que é hematócrito? Então a gente tem a hemoglobina, que é o número total de glóbulos vermelhos, e o hematócrito é o número total pelo volume de sangue. Quando esse hematócrito está acima de 50, 55, vai começar a se preocupar. Se ele estiver acima de 60, daí a gente tem que se preocupar sim, tem que tomar alguma medida, que pode ser tirar esse excesso de sangue, fazendo uma sangria, então é igual uma doação de sangue, ou a gente pode dar um remédio para baixar esse número de glóbulos vermelhos. A gente vai escolher um ou outro dependendo da condição clínica do paciente e se ele já teve alguma trombose relacionada a esse glóbulo vermelho. Quando a gente começa a tratar, a gente tenta manter esse hematócrito pelo menos 47, 48, para que não fique muito grosso o sangue, né? Então, quando a gente tem muito glóbulo vermelho, ele vai ficar muito grosso e aumentar o risco de entupir alguma veia ou alguma artéria. E é por isso que a gente se preocupa. Então, se a sua hemoglobina ela tá muito alta, mas o seu hematócrito está normal, você pode ficar tranquilo. Se a sua hemoglobina está muito alta e o seu hematócrito também está muito alto, aí depende do quanto é esse muito alto. Se ele estiver acima de 55 em mulheres e lá para 59 em homens, aí provavelmente a gente vai ter que tratar, não vai ter muita escolha, algum tratamento a gente vai precisar fazer. Se você gostou desse vídeo, só comentar aqui o que você achou e manda para alguém, tá bom? Até!